Obrigado, Daniel. Obrigado mesmo. Na sequência, Aline. Vou só projetar o mapa que a Aline pediu. Só... Vai falando, Aline. Já vai sair. Eu acho que a Charlotte e o Antoniel, melhor que ninguém, conseguem pontuar quais são os principais que eu trouxe na minha pesquisa, e aí aproveitar que o pai que mandou o link aqui no chat para dizer que esse foi um dos livros que mais me amparou assim durante a construção do meu trabalho, e que na questão dos dados a gente não tem dados sobre a mobilidade em Palmas. E aí isso já nos indica muita coisa, né? Não conseguimos dizer sobre a linearidade dos percursos e tal, e isso já nos demonstra muito o que. Já está projetando mal. O que a política urbana de mobilidade de Palmas indica, né? E aí, como a Charleide bem falou, que é um conceito que o Milton Santo traz sobre o exílio na própria cidade, que é o que a gente percebe no falando do Taquari, mas a gente consegue estender para várias outras regiões de Palmas, considerando o que esse mapa nos indica, né? Que a gente tem a área central, o dito plano diretor, e a gente tem a área sul. E esse deslocamento pendular, tudo que atravessa esse percurso, o que a mobilidade atual de Palmas nos diz é que não tem comprometimento, não existe uma preocupação de como que esse deslocamento vai ser feito, né? Então, aí trazendo um conceito teórico do Vilaça, que ele nos fala de dois centros, a gente consegue enxergar bem aqui em Palmas o que são esses dois centros, considerando que os equipamentos urbanos da cidade estão aqui na área central. Acesso à saúde, à cultura, a vários outros direitos que a mobilidade nos garante estão centrados aqui. Então, como que quem está lá na área sul vai conseguir acessar plenamente esses direitos, né? E aí, na área sul, subentende-se vários outros contextos, para além do Taquari, mas o que eu trouxe na minha pesquisa foi o Taquari por considerar um ponto muito interessante, a se dizer, que não foi uma região que surgiu por acaso, né? Ela, mais que qualquer outra, é fruto de um projeto estatal. Então, é uma região colocada a 25 quilômetros do centro, por uma decisão estatal, é um espaço destinado à habitação, mas quais os direitos que circundam esse direito à habitação? Colocar essas pessoas ali nessa condição de exílio, trazendo aí o conceito de Milton Santos, e até hoje não se deu condições para ter uma qualidade de vida digna, né, nessa região. E aí, quando a gente fala de mobilidade, como a Rafaela Albergaria nos diz, ela compreende várias outras coisas, não é só o fato de ir de um ponto a outro, de ir da área central à área sul, por exemplo, mas é o direito de ir, de vir, de estar e permanecer. E aí a gente percebe na dinâmica de Palmas que esse compilado de acessos não existem para grande parte das pessoas, né? Palmas é a cidade mais jovem, em tese é uma cidade planejada, na verdade é uma cidade planejada, mas é planejada para carros, não é uma cidade planejada para pessoas. Então ela pega aí o modelo de Brasília e fala, que legal, vamos copiar os erros de Brasília e trazer para cá também, né? Porque é uma cidade que as rotatórias, por exemplo, que é uma marca da cidade, indicam uma preocupação de como que vai ser o trajeto do carro e não das pessoas. Então, Palmas não é uma cidade caminhável, o clima também, né, andar nesse solo escaldante não é agradável, e aí tem ainda a questão da segurança, das distâncias que são muito grandes, das quadras que não são manejadas de forma a permitir um acesso viável para os pedestres. Assim, a organização da cidade nos diz que é uma cidade pensada para carros. E aí, pensando no viés racial, tem uma pesquisa do IBGE que vai nos dizer que mais de 69% dos domicílios formados por pessoas negras são domicílios que não têm carros. Então, para além da questão empírica de a gente conviver, sermos pessoas negras, sabermos quem são as pessoas que têm carros, existem aí dados que nos dizem quem são as pessoas que acessam esse direito, né? E um ponto muito interessante que o Antoniel colocou é essa questão da individualização do transporte.
que na cultura brasileira, digamos assim, é um ponto de sucesso. Ah, fulano tem carro, que legal, mas em várias outras regiões, em vários outros cenários, o transporte coletivo, que é um indicativo de que deu certo. Então, os parâmetros aqui do que tem sido o correto para a mobilidade são parâmetros ainda muito limitados e direcionados para um ponto, para um grupo muito específico, né? E aí, nesse ponto, até comentei, no meu trabalho eu fiz 10 entrevistas com 10 mulheres negras que residem no Taquari. E aí, trazendo já para essa mobilização que tem sido feita pela prefeitura, o que eu fico pensando muito é em como que uma trabalhadora doméstica, por exemplo, vai sair 9 horas da manhã, tô indo ali fazer uma entrevista de um grupo focal. Puta que pariu, que falta de tato, né? Nas entrevistas que eu fiz, geralmente foi bem diversificado, porque eu tentei não atrapalhar a rotina, que eu sei que já é bem puxada, como a Lélia nos fala da dupla jornada, né? A grande maioria das mulheres ali não tinham esse tempo de parar, vamos aqui tomar um café da tarde como se fôssemos burguesas safadas, né? E aí, existem vários entrelaços aí. Por que a prefeitura não faz esse movimento de ir até essas mulheres? Por que eles não entendem? É muito um negócio de fazer ali de um escritório, isso aqui vai funcionar. É muito para cumprir protocolo. E aí, não lembro exatamente o período, mas em meados de 2016, tinha a discussão do BRT aqui em Palmas, que é também uma coisa assim que não ia funcionar. Palmas não tem a demanda, não tinha demanda, ainda não tem a demanda específica para BRT. E o projeto passava por áreas que as pessoas iam ser desalojadas, passava por áreas ambiental, e aí, de novo, a gente passa pelo indicativo de que não existe esse comprometimento, essa preocupação com o cenário ambiental, com as pessoas, de fato, né, que compõem a cidade. E aí, o que eu ia pontuar, na verdade, é que na minha pesquisa, duas delas só eu entrevistei na casa, em horários assim não comerciais, digamos assim. Outras eu acompanhei no trajeto até o trabalho, então fiz a pesquisa no transporte público, fiz a pesquisa no ponto de ônibus, porque eu entendo, eu sei que o nosso tempo já é muito limitado. Como que a pessoa vai parar para ir participar de um grupo focal, de uma entrevista, não sei o que, lá na puta que pariu, a cidade com vários pontos, aí colocam 2 pontos e falam, não, já está acessível, a pessoa já vai ter condição de ir. E aí, o amparo legislativo a gente tem para tarifa zero, inclusive. Para o sistema de mobilidade urbana funcionar, o amparo legal está aí. Existem legislação, existem protocolos, existem modelos, existe uma galera pesquisando sobre isso e, principalmente, existe demanda. Né? As pessoas que precisam do transporte público não precisam sentar e ouvir uma galera falando vários termos técnicos, vários protocolos. A gente precisa efetivamente que as estratégias traçadas sejam efetivamente acessíveis, né? E aí, uma coisa que o sistema de mobilidade urbana vai nos dizer é que a gente precisa considerar investimento e planejamento, mas considerando a realidade. Não adianta pegar um projeto lá de Goiânia, trazer para Palmas e dizer que vai funcionar, porque não vai. Palmas tem suas peculiaridades e que muitas delas estão sendo desconsideradas, inclusive, né? E aí o Silvio Almeida, por exemplo, vai nos dizer, olha, as mulheres negras são as que mais trabalham, as que mais pagam imposto, mas são as que, em contrapartida, menos usufruem de tudo isso. E a gente vê isso muito bem desenhado no acesso ao transporte público. As mulheres que eu entrevistei, por exemplo, a média salarial é um salário mínimo e meio. E, num contexto geral, existem pesquisas que vão nos indicar isso, né? De que a média salarial das mulheres negras é essa, e que a gente sempre está no topo da pirâmide, sustentando a galera inteira e ganhando sempre menos, né? Independente de qualquer questão. Mas aí, nesse cenário, considerando que hoje hoje está catraca livre, né? Mas o preço da passagem em Palmas é R$ 3,85, e aí no melhor dos cenários, onde a mulher vai conseguir fazer a integração de ônibus para acessar ponto de trabalho, que é o principal deslocamento a ser feito, porque os outros são tolhidos, que é o que a Charleide bem pontuou, vai comprometer em média 16% da renda dessa mulher.
E isso não está sendo considerado na organização desse plano diretor, né? E aí, só para. Acho que o Antônio levantou a mão, se quiser falar agora. Pode concluir, Aline. Sua fala tá boa. E aí, a questão das ciclovias, por exemplo. Gente, é uma putaria, porque fizeram a ciclovia numa parte, assim, no centro da cidade, para ser usado como lazer. Não cumpre o papel do que deveria ser uma ciclovia, né? E aí tem a questão da iluminação. Tem a questão da drenagem pluvial. Esse período que está chovendo, as ruas alagam. Não tem drenagem na cidade. No plano diretor, que em tese dizem que a parte organizada não tem, e aí ratifica isso para as áreas mais fora dessa área central, né? Tem a questão da densidade demográfica também, que implica diretamente no custo da passagem. Tem a questão de a cidade é muito espraiada, então são vários vazios urbanos, e isso implica diretamente na segurança, né? Principalmente das mulheres. E aí outras pesquisas nos dizem que as mulheres são muito mais assediadas no transporte público que em festas, por exemplo. E aí isso nos indica e nos faz refletir qual que é o lugar seguro, qual que é hoje um lugar seguro para a mulher negra em Palmas. Não existe, a gente não consegue se deslocar de uma forma segura na cidade, independente do horário, independente de qualquer outro elemento, né? Fora a questão da especulação imobiliária. Então, assim, o direito que a mobilidade nos garante, que é o direito de acessar um postinho de saúde, o direito de acessar um cinema, um ponto de cultura, o Sesamar, por exemplo, que é o que a gente vinha discutindo, é um parque da cidade que não tem um ponto de ônibus perto. Mesmo que você queira ir de ônibus, não tem. Se você quer ir a pé, é perigoso. Então, assim, é um ponto pensado para quem? Que tem Se a carro. gente for pegar alguns eventos culturais da cidade com os horários, inclusive a organização do carnaval que teve, né? E fazer um cruzamento com os horários dos ônibus não bate. Os ônibus funcionam só em horário comercial, e aí nos dizem vocês só cabem aqui na área central enquanto mão de obra. Qualquer outro direito que tem aqui é colocado em uma prateleira, e quem acessa? Quem tem carro, quem tem dinheiro, quem consegue atender o cenário de especulação imobiliária. E aí, nesse sentido, eu até mencionei em uma das entrevistas como exemplo que eu estudava na UFT, e aí a professora sugeriu, tá faltando essa aula. Vamos começar 10 minutos mais cedo? E assim, para quem morava ali na orla, que era só pegar seu carro, 2 minutos a mais já estava lá, beleza, vamos começar. Mas aí para quem morava em Taquaralto, que é um bairro mais longe, a pessoa tinha que reorganizar a vida em 1 hora a mais para conseguir atender aquela demanda. E aí, um ponto muito colocado também, que eu tentei trazer para minha pesquisa, é a questão do nosso tempo, o quanto que ele é desconsiderado, né? Porque Palmas não é uma cidade muito grande, mas você leva muito tempo para ir de um ponto a outro se você não tiver transporte individual. Às vezes, para ir de casa até o UFT, eu gastava o tempo que uma pessoa que vem lá de Porto Nacional, que é outro município, também gastava. E aí, uma das perguntas da minha pesquisa era, em média, quanto tempo que as mulheres gastavam de um ponto a outro, né? E a média era 2 horas e meia, 3 horas. E aí, em seguida, eu perguntava, o que você faria se tivesse esse tempo livre? E aí, eram várias perguntas, e uma que eu colocaria em destaque é de uma senhora que falou, minha filha, eu nem sei, porque eu nunca nem pensei na possibilidade de ter esse tempo livre. E aí outras falavam, eu me arrumaria mais para ir para o trabalho, mas não dá tempo, eu tomaria café em casa, mas não dá tempo. E aí no período da Covid também, o descaso foi imenso, porque as pessoas continuaram trabalhando e a frota foi reduzida. E aí entra a questão da segurança no sentido de que era perigoso usar o transporte público. E aí algumas pessoas falavam, a gente tomava café às vezes no ônibus, mas no período da Covid não dava. E aí chegava no trabalho, também não dava tempo. Então, assim, são vários direitos entrelaçados nessa questão da mobilidade, né? E aí, mais um dado que eu acho que é interessante a gente pensar, é que entre as capitais, Palmas é a que tem a menor população.
E aí no norte também é a capital mais motorizada. E aí, de novo, nos leva a pensar que Palmas é uma cidade pensada para carros. E aí, em que momento cabe o questionamento de uma mobilidade urbana sustentável? Não tem como ser uma cidade com mobilidade urbana sustentável com tanto carro, né? E aí, eu acho que os principais pontos são esses: a questão do nosso tempo, que é desconsiderado, o tempo que a gente perde no transporte público, o acesso a lazer, e aí as mães solos, por exemplo, lá a gente tem 3 filhos, por exemplo, cada um pagando R$ 3,85 de passagem. Chega lá, a criança vai querer comer alguma coisa. Não tem como a gente acessar, tem gente que mora no Taquari, em Taquaral, que não conhece os pontos turísticos de Palmas porque não tem condições de acessar. E aí, de novo, mencionando que a gente vive nessa condição de exílio na própria cidade, né? A questão do custo, da segurança e a estrutura dos pontos, por exemplo, que não protege de porra nenhuma, nem de sol, nem de chuva. E aí, é a questão acho que vai encerrar, Gustavo, mas há tempo concluir. A gestão participativa, que, assim, uma palhaçada, né? Que não vai garantir gestão participativa no formato que está. Primeiro porque o agendamento tem que ser feito online. Que garantia eu tenho que todo mundo tem acesso à internet, que todo mundo tem condição de fazer esse agendamento online, né? E os locais e os horários que as manifestações vão acontecer. Mas, enfim, só para finalizar, eu acho que, de todo modo, é interessante a gente participar, levar as nossas considerações e colocar o ponto de que a gente está ligado no que está acontecendo, né? E é isso. Obrigado, Aline. Gente, antes de passar para Oi, desculpa. Antes de passar para ti, Paik, o que acontece? A gente está no Meet, a gente não tem possibilidade de expansão do tempo no Meet aqui. Então a gente está finalizando em 10 minutos essa sala e eu vou pedir para que a gente, quem já está aqui, clique no novo link que eu vou colocar aqui no chat para a gente se direcionar para outra sala para a gente continuar a atividade. Tudo bem? Eu acho uma boa. Você vai colocar o link também no grupo lá, é isso, Gustavo? Vou colocar em todos os lugares o novo link. Aqui, ó, vocês já podem clicar aqui indo para outra sala. Aqui, ó, botei no chat e vou mandar nos grupos, tá? Ótimo, aí a gente inicia já na outra sala. Isso. Tranquilo. Deixa eu acessar aqui. Pronto. Acho que todo mundo conseguiu ir de uma chamada para outra. Enquanto os outros vão chegando. Estão pedindo no grupo ali para enviar o novo link. No grupo de WhatsApp. Deixa eu mandar aqui. Pronto. Novo link. Beleza. Eu acho que foi. Aqui no background eu vou continuar enviando para as outras pessoas. Mas, Pai, que tá contigo. Vamos Fica à lá. vontade. Você começou a gravar aqui também? Oi? Você tá gravando aqui também? Também, que eu tô gravando pelo computador a tela. Ah, tá. Excelente. Eu vou colocar aqui, acho que vai ser apropriado, um documentinho que a gente usa aqui no DF, deve ter usado aqui no DF, para fazer debate, mas é do debate nacional, né? Aqui, ó. Estão vendo? Sim. Massa. Como é o transporte coletivo, uma visão catraqueira. Peraí, só um segundo, eu vou tirar ele e vou colocar de novo, que eu acho que eu fiz errado. Peraí. Pronto. Aí.
Só um segundo. Aí, agora vai dar certo. Beleza? Ficou melhor? Tá bom, gente? Tá todo mundo vendo? Com certeza, eu tô vendo aqui. Ok, maravilha. Então eu vou apresentar aqui para vocês um debate que a gente faz no Movimento Passe Livre sobre o transporte coletivo e sobre a situação que está acontecendo nele. Muitas das coisas que estão colocadas aí, né, que foram ditas, são comuns a muitas cidades do país, né? E aí nós temos uma leitura que, ainda que cada cidade tenha a sua especificidade, então, e são diversas, né? Nós vivemos num país cujas estruturas, né, do racismo, do machismo, do capitalismo, das relações de classe, elas estruturam, né, a sociedade de forma que muitas dessas coisas ou se repetem ou se fazem de maneiras diferentes, diferentes, mas parecidas, né? Mais ou menos isso. E aí nós temos uma leitura de como é o transporte coletivo, né, depois de muito estudar, né, como a gente brinca, né, quando o MPL nasceu, estamos falando isso em 2005, lutava não necessariamente com muitos estudos, e depois nós começamos a estudar, né, então a gente passou daquela coisa do MPL esmaga, uma coisa ruim, que ainda existe também, né, quando precisa a gente também faz manifestações mais aceleradas, né, nós achamos necessário, mas também para estudar, né? Estudar profundamente o transporte. Depois de muito estudo, o Movimento Passe Livre percebeu que o transporte é basicamente isso aqui: ele é ruim, ele é caro e ele é necessário, como já foi dito pelo Antoniel, né? Ruim e caro, como foi dito também pela Challenge, né? E pela Aline. E aí, por que ele é ruim, né? Eu vou passar aqui porque já está mais reduzido, assim, né? Melhor dizer, eu vou facilitar tudo. Ele é ruim porque a gestão dele é realizada por empresários, por governos e por técnicos, e não pelos usuários, trabalhadores ou vizinhos, né? Então o empresário, ele quer lucrar. Todo empresário, o melhor empresário, o pior empresário, quer lucro. O melhor ou pior político, ele quer, de alguma forma, né, tá suscetível à lógica de continuar no poder, né? E os técnicos são distantes da população. Ainda que sejam bons técnicos, eles não vivem o dia a dia da população, não são, em grande maioria, usuários de transporte, né? E os usuários, os trabalhadores, querem o transporte bom. Então, assim, de uma forma bem generalista, mas nenhum usuário de transporte, a não ser esse usuário que tem que ser banido do transporte, que é o assediador, como foi dito pela Aline, nenhum usuário de transporte quer um transporte lotado. Ninguém gosta disso, né? Ou o sadomasoquista ou o assediador, né? Podem querer um transporte lotado. Não vai querer um transporte que quebra, não vai querer um transporte que coloque risco sua vida. Nem o trabalhador do transporte vai querer um transporte ruim, né? Mas esses dois setores, eles não estão na gestão do transporte, né? E o transporte é ruim, e isso está bem colocado no mobilidade antirracista da dimensão racial, mas em outros estudos também pela questão de gênero e classe, porque ele é um mecanismo de dominação da população. O transporte hoje não serve para realizar a mobilidade. A última função do transporte é realizar a mobilidade urbana. A primeira função do transporte é o controle de classe, é o controle racial, é o controle de gênero, o controle patriarcal da sociedade. A função do transporte principal, na nossa leitura, é exercer controle, domínio e precarização da vida das pessoas, disciplinamento. Você entrar no ônibus, o ônibus ser ruim, e você então já passar por um primeiro trauma no dia, antes de você chegar ao trabalho, escola, compras, onde mais você tem que ir. Então é um exercício de poder. E ele é caro porque ele é uma mercadoria, porque ele funciona para o lucro. O transporte hoje funciona, né? Ele é um mecanismo de opressão e ele funciona em torno do lucro. Ele funciona para que algumas empresas, algumas pessoas, uma parte da burguesia da cidade lucre, extraia muito valor da classe trabalhadora. O transporte é pago principalmente, né, pela tarifa, que é pelas classes C, D e E. Porque quem menos pode pagar é quem paga o transporte, que é um serviço essencial. E ele é uma mercadoria, ele é caro, porque esse recurso ele serve para financiar a campanha, serve para lavagem de dinheiro, serve para sustentar um monte de grupo político. O transporte ele é ruim, ele é caro, porque assim ele ajuda também a determinar a possibilidade de circulação na cidade, né? A classe C, D e E, se é quem menos tem renda, não vai poder pagar todas as tarifas que o transporte demanda, certo?
para ela poder circular. Então ele é caro como uma forma de segregação, como uma forma de controle, certo? Tudo isso está vinculado. Mas a gente entende que ele é necessário, como já foi dito, ele é um serviço essencial. Um dia de greve de transporte em qualquer cidade do país, a cidade para. Não tem nem mobilidade de carro na cidade, porque as pessoas que têm carro vão todas de carro para circular e a cidade fica completamente engarrafada. As pessoas, né, então assim, do ponto de vista do funcionamento econômico da cidade, o transporte é essencial. E as pessoas que precisam se deslocar, e fundamentalmente porque a gente construiu a cidade para se encontrar, né, para a gente ter mais encontros, para a gente poder transitar mais, poder dialogar mais entre nós. Então ele é essencial por isso, porque o transporte possibilita isso. E ele deve ser disputado, né, porque é uma tecnologia, não é um recurso social, ou seja, o transporte é ruim e caro, mas tem coisa que é ruim e caro a gente pode abandonar, né? Sei lá, uma balinha, ela é ruim e cara, então posso comprar ela e ela que faz, ela que vá para casa, vá para o inferno, certo? Mas o transporte não, o transporte a gente tem que disputar, porque ele é essencial, ele é necessário, né? Então é basicamente isso, ele é ruim, caro, é necessário, né? E aí, mas essa estrutura da tarifa aumenta a exclusão da cidade. Cada vez menos gente pode pagar, as ruas ficam mais cheias, quanto mais cheias, mais lucrativas, só que menos pessoas podem pagar, então corta recurso, os empresários do governo buscam lucrar mais, aumentam a tarifa, menos gente pode pagar, isso é o ciclo vicioso da tarifa, certo? Só em 2017, esse dado que a Império de São Paulo levanta, o Brasil perdeu 3,6 milhões de passageiros por dia. Né? O transporte o transporte coletivo, apesar de ser um negócio muito rentável, ele está em crise hoje. Ele está numa crise muito grave, certo? E essa crise que eu quero explicar agora, porque ela talvez ajude a explicar o que está acontecendo em Palmas e em dezenas de cidades brasileiras que estão discutindo a tarifa zero e implementando. O transporte está em crise, principalmente porque ele está numa retração, ou seja, as empresas estão diminuindo seu poder de lucro porque menos gente está andando de ônibus. E são 4 principais motivos, né, que eu vou delinear agora. O primeiro é que desde a década de 90, com essa política de créditos, com essa política de ampliação do uso do automóvel na cidade, muitas pessoas das classes C e D, principalmente, B, C e D, têm comprado carro ou moto. Muitas pessoas da classe C e D têm comprado carro ou moto. Então tem uma migração, como já foi dito, do transporte coletivo, porque ele é ruim, porque ele é caro, do carro para a moto. Né? Só eu prefiro pagar mais para ficar num carro, que eu tenho conforto, meio engarrafado, do que de ônibus, etc. Né? Quem pode fazer isso tem feito essa migração. E a política de crédito tem aumentado o número de pessoas que podem comprar carro, né? Da ideologia do automóvel. O segundo motivo são as crises econômicas, né? Simultânea e contraditoriamente. Ou seja, como a tarifa tem aumentado, menos pessoas podem pagar pelo transporte. Então, boa parte da classe D e E não consegue andar de ônibus porque não tem dinheiro para pagar. Então, as pessoas fazem menos viagens. Então, o transporte se reduz também para essas pessoas. Um terceiro motivo é a uberização. São os Uber, o transporte por aplicativo. O transporte por aplicativo reduz o número de viagens na cidade de ônibus. E reduz como? Muitas pessoas queriam usar ônibus para fazer viagens, começam a contratar Uber, pessoas principalmente de classes mais altas. Elas começam a contratar Uber. Ou então, pessoas que iam de ônibus até a lanchonete e vão voltar, contratam o iFood. Então, e aí o transporte vem até a sua casa. Isso reduz também uma parte dos passageiros de ônibus. E, por fim, a Covid-19. Né? Com a Covid-19, muitas pessoas, por um ano e pouco, o transporte praticamente parou, né? Assim, reduziu muito, né? Só os trabalhadores essenciais, claro, mulheres negras, homens negros, né, pobres, etc. Essas pessoas que estavam rodando na cidade, fazendo a cidade rodar. E as empresas, então, o lucro delas caiu bastante. Então, muitas delas, não é que elas são pobres, é que as empresas estão com lucros menores. E quando a empresa tem lucro menor, ela consegue investir menos, lavar menos dinheiro, fazer menos compras de política, etc. Certo? Fazer menos compras de outros setores da sociedade e tal.
E aí, junto disso, as lutas contra o aumento de tarifa, que são as lutas tanto do movimento pacífico como de várias outras organizações, elas tiveram um impacto também grande, na sociedade. Porque essas lutas aumentaram o custo político de aumentar a passagem. Então hoje, quando aumenta a passagem, né, não estou falando só da MPL não, tem várias organizações que lutam contra o aumento de tarifa. Mas hoje, quando o governo vai aumentar a passagem, ele calcula, eu vou ter que aumentar de dezembro para janeiro, porque senão vai ter manifestação do dia 31 para o dia 1º. Eu vou ter que aumentar no ano que não seja no eleitoral, porque senão vai prejudicar meu partido. Eu vou aumentar e já vou preparar um arsenal policial para isso. Eu vou aumentar e vou fazer uma campanha pública antes para explicar que o aumento de tarifa é necessário, não sei o que, normal. Porque o custo do aumento de tarifa, o custo social, o custo político do aumento de tarifa, ele cresceu para a elite. Então isso significa que nós temos hoje uma crise na conjuntura do transporte, em que o transporte está reduzindo os passageiros e há alguma dificuldade de aumento de tarifa e endividamento das empresas, certo? Por conta dessas lutas que nós fizemos, o transporte se transformou num direito social, em 2015, certo? Ele foi aprovado na Constituição, é um direito social essencial. É o direito social constitucional, melhor dizendo. E aí, então, nós temos uma conjuntura do transporte, uma situação do transporte em que, simultaneamente, o modelo de transporte atual, esse modelo dos empresários capitalistas está numa crise, certo? Não quer dizer que a gente vai ter um transporte quilombista, socialista, feminista, necessariamente, mas quer dizer que esse modelo, essa forma de organização capitalista do transporte está em crise. E há uma emergência de lutas e de pautas que são dos movimentos sociais, que são do direito à cidade, que são do direito social ao transporte, como a tarifa zero, como o controle social do transporte e tudo mais. E aí nós estamos agora nessa galeria, nesse terreno, nesse terreno rentoso. E aí a gente está falando, então, como as empresas estão falindo, então eu chamo pela prefeitura, eu chamo pelo governo federal, para o governo bancar o nome deles, e os governos reclamam que dessas empresas estão despejando bilhões e bilhões de reais em todo o Brasil para sustentar essas empresas, e algumas empresas estão falindo, inclusive, mas empresas que acessam nossa transporte público, e aí que acessam das empresas de transporte urbano, Ministério das Uniões Regionais, estações da Congresso Nacional, que estão nas legislações do 2020, e algumas outras empresas vinculadas depois da regulação, os políticos estão fazendo, o nosso time, Federação Nacional Metropolitana, a Federação da Comunidade, enfim, algumas organizações que estão fazendo lutas pelo transporte a ser diferente. O que está acontecendo aqui em várias cidades, dentro das duas vezes na cara, nós passamos de cerca de 5 a 7 cidades que estão fazendo no Brasil, para hoje tem 61 tarifas zero no Brasil. E as cidades pequenas que estão fazendo, hoje nós temos cidades grandes agora, como tarifas zero. Isso está acontecendo que essa falência das empresas essas empresas estão falando todas as coisas mais extraordinárias dos usuários, e aí elas buscando uma nova forma de sustentar novas problemas. Então está tendo as empresas de transporte coletivo, que
aqui nessa medida da nossa sequência, está bastante simulação definitiva. Se você não pode de unidade, ela está fazendo, mas o transporte, como eu falei, né? O transporte armado usa isso de controlado pelo grupo. O que isso significa? Que o transporte dessa empresa, que seja criado no fundo, como nossos comprados, vai passar mais rica da nossa nação, e na verdade estamos falando da classe média alta, mas quando você da classe média alta, também estamos falando da classe média alta, estamos falando dos bancos, das imobiliárias, dos das indústrias locais, mas esse setor da indústria local seja taxada e significa um fundo de transporte, certo? Ou seja, mais um como é que vai crescer, que a classe C vai pagando transporte por uma tarifa. Mas na operação seja feita em meio de uma empresa pública, onde uma empresa profissional, que administra os trabalhadores da profissionalidade, que faz a gestão do transporte, ou uma empresa pública, que realize a execução, a operação do transporte, certo? É uma coisa mais técnica para explicar depois, que seja feito, ao invés do que é feito hoje, os custos do transporte dividido por todos os usuários, que na verdade se paga os custos do serviço, ou seja, o governo coloca uma cor, que é a da cidade, e paga esse valor para cobrar para o serviço rodado, seja para uma empresa pública ou para uma empresa privada, executar isso de um custo que permite maior do que anos rodando. E a questão popular, que a gente acha fundamental, é que temos um sistema de conselhos de usuários e trabalhadores do transporte, não um conselho das 10 pessoas, 15 pessoas, como está na maioria das cidades. Um conselho que a maioria são empresários, governo, o setor da representação da sociedade civil, que ou são vendidos, ou são comprados, ou estão ali só para fazer iniciação, né, para tentar uma mudar alguma coisa, mas não consegue nada. Nós estamos falando de sistema de conselhos, que é o quê? É conselhos por bairro, é conselho de linha, é conselho por local de trabalho, é conselho por local de estudo, que discuta e determina o transporte na cidade. Nós achamos que isso é fundamental. O transporte, passar de ser um caráter de mercado e virar um direito, ele precisa de gestão popular. Por isso que eu sei que eu quero passar para a parte final para defender, né? E esse conselho que determina o fluxo do ônibus da cidade, a hora que ele circula, a forma que ele circula, porque aí as pessoas, e aí sim os técnicos vão ajudar a população a discutir qual o fluxo que a população quer, mas a população tem que determinar a hora que o ônibus passa, certo? E com isso também garantindo qualidade do serviço. Quando a gente fala que uma parte do transporte vai estar mais barata por causa da mudança do cálculo, nós não estamos falando que é para reduzir o gasto, nós temos que aumentar o investimento no transporte. Então o investimento no transporte tem que aumentar. Se hoje o governo investe 2 milhões, se para tentar fazer ele vai ter que investir 10 milhões, né, isso do jeito que ele funciona hoje, nós estamos defendendo que então ele invista 20 milhões, 30 milhões no transporte coletivo, 30 bilhões no caso, né? Tem que aumentar o investimento no transporte, menos investimento para carro andar na cidade, mais investimento para ônibus andar na cidade, para toda a população, com qualidade, ônibus gostoso, que a gente entra, que seja prazeroso, que tenha rodomoço distribuindo café para a gente. Eu não estou falando de sacanagem, de brincadeira. É um transporte prazeroso, que seja gostoso para a gente andar mesmo assim. Porque o transporte, assim, ele para de ser uma tortura e vira uma parte que incentiva a gente a fazer a nossa atividade do dia. E os trabalhadores do transporte têm muitos direitos, é claro. Os trabalhadores do transporte hoje é uma das categorias que mais adoecem, que mais têm problemas psicológicos, laborais, etc., e que são muito precarizados, que é um dos que mais morreram na Covid-19, inclusive, né? Então os trabalhadores do transporte é um setor que é fundamental vocês se articularem, se vocês já estão articulados, mas chamaram ele para esse debate. O governo, normalmente, ou a burguesia, tenta jogar os trabalhadores do transporte contra os usuários, culpando os usuários, culpando os trabalhadores pela luta tarifa, etc. Então tem que se articular com eles. E o transporte que esteja vinculado ao meio ambiente, que seja sustentável, né, que faça essa transição do transporte a diesel para o transporte elétrico ou outras formas de circulação e que respeite o meio ambiente, né? Com fiscalização e controle da sociedade e com tarifa zero, né? Tarifa zero sendo a tarifa zero que a gente defende não é só o ônibus zero tarifa, assim, né? A gente defende tarifa zero sendo todo esse modelo de transporte da cidade. E aí, por fim, né, dessa parte aqui, eu vou deixar aí para a gente finalizar. Essa é a Rosa Parks, é uma catraqueira que lutou contra o transporte racista, né, nos Estados Unidos, que muito nos inspira. Ela pulou a catraca do racismo, né, e estrutura boa parte de uma luta contra, por meio do transporte, discutindo toda a sociedade, né, assim que a gente entende a nossa luta.
E aí, nós entendemos assim, que para o processo que vocês estão passando em Palmas, duas sugestões, talvez, né, uma forma de pressionar o prefeito seja constituir ou consolidar um grande conselho de transporte popular na cidade, feito pela própria sociedade civil. Informalizado, enfim, mais formalizado, com atividades constantes. Um conselho que reúna os movimentos e as organizações de trabalhadores e consiga atrair outras organizações, certo? Um conselho que sugerimos com participação de trabalhadores e usuários, sem burguesia estar presente, tá? Mas é uma deliberação de vocês. Segundo, uma lei, um projeto de lei, para que a tarifa zero pare de ser uma discussão de gestão, seja uma gestão à direita, seja uma gestão à esquerda, um projeto de lei de iniciativa popular que garanta a tarifa zero como uma política pública. Beleza? Como uma política pública, e nesse projeto de lei, a tarifa zero sendo feita com um sistema de conselhos que faça a gestão do sistema. Nós achamos que isso é um mecanismo, né, que pode irradiar e incentivar a luta e desenvolvê-la, né? Por fim, assim, acho que para fechar essa partezinha, a gente se coloca à disposição, né, enquanto o evento passe livre, tanto se vocês tiverem interesse, se alguém tiver interesse na constituição de algum núcleo do MPL em Palmas, a gente tem interesse, né, na suporte, articulação, apoio, ou, se não tiver interesse também, nessa troca constante para a gente poder construir um grupo nacional de transporte em todo o país. Agradeço e seguimos por uma vida sem catracas. Valeu, gente. A gente que agradece, Paik, muito obrigado. Na sequência, Milena Nascimento. Oi, gente. Vocês estão me escutando? Queria agradecer o convite. Fiquei bem entusiasmada. Não tem muito o que falar depois do Paik, né? A gente tem um alinhamento político muito forte. E aí, acho que quando eu recebi o convite, é uma coisa que já vem acontecendo das cidades estarem pensando sobre a tarifa zero, porque realmente esse modelo de transporte que a gente conhece, ele está se esgotando, ele está entrando em crise, e ele está se esgotando ao ponto da direita estar percebendo isso. E botando como pauta. Está colocando isso. Felizmente, a gente tem um cenário nacional de que os políticos de direita estão implementando muito mais tarifa zero do que os de esquerda. Se eu não me engano, foi apenas Maricá, que um político de esquerda que implementou. Então, e aí esse limite nesse limite desse transporte que a gente conhece, é uma grande oportunidade da gente dizer qual que é o transporte que nós queremos, né? E aí, nisso tudo, eu estava pensando com a fala de vocês, por isso que eu queria ouvir vocês, assim, porque é uma coisa que eu sempre discuto, que o modelo de transporte tem muito a ver com o modelo da cidade, né? E tem muito a ver com vocês estão me ouvindo? Eu não sei, não. Estão te ouvindo, pode falar. E aí, o modelo de políticas públicas também, né? Como a Chaleide Aline estava falando muito bem, como o transporte traz a dificuldade do acesso a direitos ditos gratuitos, né? Como a saúde pública, como a educação. E aí, nesse modelo de cidade, é também dizer quais pessoas estarão em certos lugares e até que horas e como serão esses lugares, né? Acho que é uma discussão nacional de que a periferia tem apenas ônibus que vão para o centro e que esses ônibus servem apenas em horários comerciais e são extremamente precarizados. Então, quando a gente está discutindo o transporte, a gente também está discutindo formação de pessoas, né? Então, é uma discussão que eu fazia quando eu era secunda e é uma que continuou, assim. Quando se falam pra gente, quando se diz explicitamente que o local que a gente vive é apenas para dormir e o de lá é para criar dinheiro para outros, também está dizendo quem somos nós e o que podemos ser, né? E o que essa cidade também pode ser. E nesse modelo de cidade, uma coisa que vem crescendo muito no Brasil é o uso de moto. E a moto é um transporte individual precarizado, com diversos riscos.
E quem são as pessoas que usam moto no dia a dia? São em maioria homens e homens negros. Então, na discussão de tarifa zero, a gente também está discutindo menos mortes. E menos mortes de quem, né? Então, é uma discussão que precisa ser feita de quanto esse transporte público precarizado, ele precariza a nossa vida, precariza a qualidade de vida. Não é saudável que a gente tenha que acordar 3 horas antes de chegar no serviço para se arrumar, para ir até o transporte, passar por situações humilhantes e chegar no serviço. Isso desgasta fisicamente, emocionalmente. Então, a gente também está discutindo qualidade de vida e extensão de vida. As pessoas pobres e pretas estão sofrendo de saúde por essa vida precarizada que coloca a gente em situações humilhantes, que desgastam os nossos corpos, que colocam os nossos corpos em riscos. É isso que o pai falou. Uma pessoa que gosta de transporte público cheio, é o assediador, masoquista mesmo. Ou nunca foi, né? Porque é isso, assim. Quem está gerindo esse transporte é pessoas que nunca usaram o transporte, né? Não sei falar um bairro daí, mas se jogar o prefeito aqui na região que eu moro, ele não vai saber nem ir para a esquina, assim, sabe? Então, a gente está falando sobre tempo e sobre o tempo de lazer, né? Quando se teve passe livre estudantil aqui em São Paulo, e aí essa é a importância de ser um projeto de lei, aqui o passe livre estudantil foi um projeto de gestão. Então, quando veio outra gestão, ele mudou. A gente antes tinha até 8 ônibus por dia e 2 passagens de metrô. E isso dava uma flexibilidade de você acessar outros lugares, além da sala de aula. E aí, quando mudou, foi só, 2 ônibus, 2 metrô. Então, é isso, está limitando o que é ser estudante, né? Então, você vai para a sala de aula e você vai voltar. E aí, nessa ideia de transporte como mercadoria que vocês estão falando, e o pai falou muito bem, aqui em São Paulo, por exemplo, os pontos de ônibus foram privatizados, né? Teve uma licitação para a gestão dos pontos de ônibus. Um ponto de ônibus de publicidade aqui na Paulista, na Avenida Paulista, que é a avenida mais rica, um merchan custa R$300 mil por semana. Então, o transporte é visto como mercadoria e é visto como lucro para os empresários. Não é pouco. Não é pouco. Mas, em contramão disso, enquanto o transporte, a passagem aumenta, o número de passageiros diminui. E aí o acesso a comprar o automóvel está sendo a moto, porque é o transporte mais barato e mais rápido, porque a gente cada vez mais tem pouco tempo de lazer e de vida para conseguir, porque a gente está cada vez mais, os salários estão diminuindo, a vida está ficando cada vez mais cara. Então, estamos tendo que ter diversos trabalhos para conseguir ter o mínimo e o básico. E aqui em São Paulo, como no Brasil todo, a maioria da população que usa transporte público são mulheres negras. Então, isso também diz porque o transporte público é tão precarizado. É porque quem usa esse transporte público? Aqui em São Paulo você consegue ver uma grande diferença entre o transporte que se locomove num bairro de classe média alta. Se você for em Pinheiros, você vai ver um tipo de ônibus. Se você vir para a periferia, você vai ver outro tipo de ônibus. Então, e o horário que circula também é muito diferente. Então, um ônibus que leva, por exemplo, do Jardim Edge a Pinheiros, ele vai ser articulado, mas porque ele carrega o triplo de pessoas que cabem ali. Mas é por quê? Para que o funcionário chegue até a casa do patrão. Então, e nessa lógica de transporte ser controle, é isso mesmo. Porque o transporte é um controle de saber quando que você vai e como que você vai. Além dele ser um desmotivador, né? Quantas vezes a gente já desistiu de ir em certos lugares porque vai ter que pegar ônibus localizados, eles vão demorar para chegar, né? E também o horário, assim, não, eu não consigo chegar a tal lugar. Por exemplo, para eu ir ao centro da cidade, é mais rápido do que eu ir de um bairro para o outro, aqui em São Paulo. Porque a logística do transporte não é que a gente circule entre os bairros,
numa questão de lazer e de circulação cotidiana. É uma circulação de trabalho, casa-trabalho. Então, é isso, assim, esse modelo de transporte é um modelo de cidade. E é um modelo da cidadania também, né? Eles querem que sejamos só mão de trabalho, só. E que isso funcione. E que o centro da cidade seja essa coisa dos empresários e que a gente não consiga desfrutar aquilo porque os centros culturais aqui, pelo menos em São Paulo, se concentram no centro e na Zona Oeste. O centro e a Zona Oeste junto tem mais centros culturais do que a Zona Leste, a Zona Sul e a Zona Norte junto. Então, é sobre isso que é formação de sujeito. É o que você vai acessar e como você vai acessar. Infelizmente, na vida precarizada que a gente tem, mal tempo temos para conseguir desfrutar algo. Para conseguir escolher o que desfrutar, né? E nisso, eu acho que eu fico muito feliz que vocês estejam se organizando para que a Tarifa Zero continue. E o Paik falou muito do que a gente entende como gestão da Tarifa Zero. E uma das coisas que eu acho cruciais é que tenha conselhos populares. E que esses conselhos populares não sejam apenas do bairro que você mora, mas também do bairro que você trabalha, né? Porque a pessoa que aqui, por exemplo, você está num bairro e vai para o outro, você precisa saber também o ônibus que você vai precisar voltar, que você vai precisar utilizar. E esses conselhos precisam ser lutados, né? Vai ser uma disputa. E para que ele seja um projeto de lei, para que não vire um brinquedo de gestão, né? Então eu vou tirar, eu vou fazer. Que seja uma coisa construída popular, que sejam nas ruas também, né? Eu acho que não é possível sair algo popular que não seja das ruas. E o transporte público é uma coisa que a gente consegue conversar com todas as pessoas. Desde um estudante de ensino fundamental até uma senhora, sabe? Então, eu espero que a luta continue aí e que dê caldo. E a gente está aqui também muito disponível para qualquer ajuda, perguntas e qualquer coisa. A gente fica muito entusiasmado com todas as lutas de transporte público, todas as outras lutas. Então é isso, com uma vida sem catracas. Obrigada pelo convite. Obrigado, Milena. Obrigado a todos. Fico muito feliz a gente ter conseguido fazer esse evento em tempo tão recorde. E apesar de não ter tido assim, uma participação da forma como a gente queria, a gente sabe que os movimentos, a gente, quando começa também, eles tem essa dificuldade de chegar às pessoas justamente por conta da própria lógica que se coloca para a gente participar. Né? A gente estava vendo sobre essa própria agenda de participação puxada pela prefeitura em horários, cada dia um horário diferente, né, Charleide? Cada dia num lugar diferente da cidade, divulgado para pouquíssimas pessoas. Então, o importante desse momento, eu acho que o central é que a gente aqui tem o Germen também, parte do Germen, na verdade, né? De preparação para a gente saber que é possível, que a gente precisa se organizar para isso, e a participação de vocês foi completamente primordial para isso. Vou até alterar aqui o esquema para a gente colocar em mosaico. Pronto, agora sim. A gente conseguiu concluir aqui, a gravação vai ficar disponibilizada. Eu estou vendo aqui várias pessoas que já debateram o transporte público aqui, vários companheiros também de luta, como a professora Gleis, Francieles, enfim, outras pessoas também. A gente tem esse processo em andamento, a gente vai fazer a mobilização para participar. A gente tinha colocado no final, né, Charleide, a gente colocar alguns encaminhamentos daqui para a gente sair também com algumas pautas já encaminhadas para poder direcionar para o grupo do abaixo-assinado, né, que nem todo mundo pôde participar, realmente uma atividade no domingo e tudo mais, mas foi importante que aconteceu. Acho que é importante a gente pautar, como tem diversos horários, diversas datas nessa semana, a gente priorizar a data que vai ter a prefeita presente, né, Charleide, junto com essa organização nacional de Frente Nacional de Prefeitos, que também está representando os interesses da classe dominante, né, que tem todo um arcabouço, toda uma aparência de que está querendo ouvir, mas
na prática está fazendo uma coisa para legitimar o que a prefeita quiser fazer, o que a prefeitura quiser fazer, sem a participação popular. Então, a gente vai encaminhar isso também lá no grupo do Passe Livre para que a gente consiga ocupar esse espaço, né, junto com a população, e continuar pautando o Passe Livre aqui na cidade de Palmas. O interessante de a gente ter feito isso agora é que a gente está há 5 dias de encerrar essa gratuidade. Então a demanda vai continuar. As pessoas que estão assinando, que a gente está conseguindo conversar nas ruas, têm demonstrado assim, de imediato que tem interesse que o Passe Livre continue, que tem interesse que ele se expanda para mais lugares, mas isso de forma combinada com a melhoria no transporte, na mobilidade como um todo, com estações dignas, direitos para os trabalhadores do transporte, com climatização dos ônibus, né, que a gente falou muito sobre isso aqui, e com maior participação popular, como a gente tem conversado. Então, vamos encaminhar para isso acontecer, vamos continuar nos organizando, e eu queria agradecer a todos que vieram participar. Quem quiser falar, se pronunciar, é só se inscrever aqui na mãozinha, ou escrever no chat, e a gente vai finalizando a atividade com a participação de vocês. Queria muito que vocês também falassem o que vocês têm de expectativa para que aconteça. E a gente se encontra na luta. A luta é todo dia. Posso falar, Gustavo, agora? Sim, eu esqueci de falar, né, que, sobre o que o Paique falou aí, né, sobre as taxações, né. Eu acho que seria um caminho taxação nas grandes heranças, né, já para um caminho, né, para se trilhar na taxação das grandes heranças, né. Tem umas heranças aí, né, milhões aí. E também, eu esqueci de falar, foi que com esse transporte público precarizado, quando as mulheres e as pessoas, né, colocam seus currículos nas empresas para trabalhar e colocam a localização do endereço onde esse trabalhador entendeu? Então, muitos patrões não aceitam esses empregados, porque já sabe que vai ter dificuldade com um funcionário para chegar até o local de trabalho, né? Eu tenho um filho meu que trabalha em shoppings, mas aí para ele voltar para casa ele tem que pagar Uber para voltar para casa, porque depois de 1h da manhã não tem mais Uber. Em shopping ele trabalha em comida, alimento, né? Em pizzaria, né? Até tarde, né? E aí, então, ele tem que pegar Uber para voltar, né, para casa, porque não tem o transporte. E o Corujão, né, que a gente tem que lutar para voltar o Corujão, porque antigamente aqui tinha um Corujão, e antigamente também tinha um transporte público, era nos finais de semana, sábado e domingo. Eu acho, se não me engano, era no tempo da Nilmar. Então, tem que voltar o Corujão, né, para esses trabalhadores que trabalham à noite, né. E outro ponto importante também foi que, para mais ou menos 6 meses atrás, eu fui procurada pela equipe daquele ator Paulinho Viana, né? Paulinho Viana, né? Paulo Vieira. Procurada por ele para me indicar algumas pessoas negras que moram na periferia para trabalhar no Comes, né? Que é uma casa de show que foi aberta agora nesse mês, né? Mas como, né, a pessoa que me procurou, né, eu falei, né, que é sobre o transporte, como que eles iam empregar as pessoas que moram mais no interior né, do centro, né, que eles queriam pessoas negras, né, que ele é antirracista, né, ele é da luta antirracista, né, então como que ele que empregar pessoas negras, né, para trabalhar à noite no centro da cidade, sendo que não teriam transporte para voltar. E aí então eles deixaram de me procurar, né, porque eles viam que não tem viabilidade de empregar pessoas, né, negras e periféricas no centro da cidade, né, para trabalhar. Então, o transporte público, ele tem que ser gratuito, tem que ter um corujão, né, e é uma questão mesmo de saúde, entendeu? Tanto mental como psicológico e tudo. É isso. Antoniel e depois Albetiza. Então, pessoal, eu fiz aqui algumas anotações, né? E eu acho que a Aline comentou a respeito da divulgação, né, do plano de mobilidade.
E aí eu gostaria de informar que eu faço parte do Conselho Municipal, né, de Mobilidade Urbana de Palmas, representando a sociedade civil através do COMAN, né, que é o Conselho das Associações de Moradores. E nós participamos desse Conselho de Mobilidade Urbana e nós fazemos parte desse plano de mobilidade, né? Participamos das reuniões e tudo mais. E eu, enquanto periférico, né, militante dessa causa social, eu sempre cobro a descentralização desse tipo de evento, né? Audiências públicas, reuniões públicas, porque tem que levar esses eventos para a comunidade participar, porque o transporte público, ele não garante a participação de quem precisa. Então, desde o primeiro evento, desde a primeira audiência pública para tratar da mobilidade urbana, que foi lá na ATM, a gente já falou da necessidade de descentralizar esse debate. E aí, inclusive, esses eventos em Taquaralto, região central, enfim, região norte, é fruto justamente dessa luta, né? Ainda assim, não é fácil, porque Taquaralto, né, para quem é de Palmas, Taquaralto é central, beleza, é região sul, mas ainda assim fica longe para muita gente, inclusive para o Taquari, para quem mora no Taquari, como eu, Charleide e a comunidade. Nós recebemos o convite para falar do evento que vai acontecer amanhã no Taquaralto, sexta-feira. E a primeira preocupação dos moradores foi: como é que a gente vai, como é que a gente volta? Porque para ir, tranquilo, é de dia, vai, pega o ônibus, está gratuito, vai. E na volta? Vai terminar 9, 10 horas da noite, e para voltar, como é que a gente faz? Se cada um vai se virar, não tem como. Então eu entrei em contato com a responsável e pedi um transporte, né? Ó, nós vamos, mas a gente precisa de transporte, porque como é que a gente vai voltar à noite? Não tem como. E aqui a onda de violência está enorme, aqui na região sul. Então, assim, a segurança pública está muito defectiva. Então, assim, a gente tem trabalhado, né, no debate, né, para descentralizar a questão do plano de mobilidade. Inclusive, esses próximos eventos, né, são para divulgar pesquisas feitas, né, em Palmas, a partir de um diagnóstico que o pessoal que está fazendo o plano, né, o consórcio que foi contratado para fazer esse plano, eles fizeram pesquisas diagnósticas e agora eles estão na parte de divulgação dessa pesquisa, né? E o recorte é de gênero e raça, e aí depois tem outras pesquisas que eles vão divulgar. E aí, eu conversando com a Valéria, que é uma das responsáveis pelo plano, ela já me garantiu que vai trazer uma audiência pública, uma reunião técnica aqui para o Taquari, porque vai ter uma parte do plano que é ouvir a comunidade de uma forma mais concreta, né, para saber os problemas do bairro, né, para além dessas pesquisas, né, subjetivas, tem uma parte do plano que é ouvir a comunidade. Então, a Valéria já me garantiu que essa parte vai ser feita aqui no Taquari, né, depois dessa etapa aqui. Então, a gente tem lutado para que o plano de mobilidade seja, de fato, construído por quem mais utiliza, que é a classe trabalhadora. Eu gostei muito do ponto que o Paique, isso, falou sobre... Paique. Conselho de Transporte Popular, né? Porque a gente tem um Conselho de Mobilidade Urbana que trata do transporte escolar, mas aí tem várias entidades civis, né? Tem várias entidades, né, de todo tipo. Aí a gente poderia pensar, de fato, também nesse Conselho de Transporte feito por trabalhadores e trabalhadoras, né? Para contrapor justamente os interesses, né, da burguesia. Antes tinha esse conselho e tinha a participação do proprietário dos transportes, né, das empresas de transporte. Hoje não vai ser mais necessário. Ainda assim, a gente precisa ter um conselho popular justamente para combater a questão política,
Porque como a Milena, eu acho, lá de São Paulo falou, as pautas de esquerda, as pautas sociais, populares, elas estão sendo implementadas por políticos de direita. Aqui em Palmas, a prefeita é do PSDB e ela tem feito coisas assim que a esquerda vem lutando há anos para implantar e não consegue. Entende? Então, é populismo. Porque, assim, né, ela tem a prefeita tem um projeto político dela e ela sabe o que vai gerar retorno. Então, ela abraça, ela implanta aquilo que a esquerda vem lutando há anos, né, para ser aquela referência. Então, assim, o Conselho Popular ele vai ser importante justamente para ser esse contraponto, né, para que a classe trabalhadora não caia nesse populismo, né, nesse lobo em pele de cordeiro. Então, isso é bacana. Ele falou também do projeto de iniciativa popular. A prefeita já falou que está estudando a possibilidade de ter essa questão do passe livre. Ela ela até chamou uma parlamentar aí de engenheira de obra pronta, né? Que estava querendo se aproveitar e tal. Então, isso aí já está encaminhado, mas a gente precisa se organizar enquanto entidade, enquanto movimento social, enquanto classe trabalhadora, para a gente não deixar políticos de direita abraçarem, né, protagonizarem nossas pautas. Eu acho que isso é importante. Bom, eu acho que é isso que eu gostaria de falar, né, que hoje estou satisfeito, né? A gente tem que fazer uma divulgação enquanto líder comunitário, líder social, militante. A gente tem que chamar os moradores, o nosso círculo, para participar desses debates. Eu acho que é importante. Eu e a Charleide aqui no Taquari, a gente sempre tem participado, nós sempre levamos os moradores para esses eventos, porque nós acreditamos que a participação popular, ela faz a diferença. Não adianta somente eu estar lá, eu tenho que ter o povo, né, participando, ouvindo, entendendo como é que funciona, né, para que, de fato, a gente tenha resultados positivos. Por enquanto é isso. E gostaria de agradecer, acho que a gente está caminhando por fim, né, agradecer a oportunidade de estar com vocês. É muito bom, espero que a gente possa ter mais momentos como esse, de formação, né, de debate e de busca de melhorias para a classe trabalhadora. Obrigado, Daniel. Por última inscrição, Albetiza Souza. Bom dia. Deixa eu abrir aqui a câmera. Eu sou a professora Albetiza, ex-presidente de Conselho de Segurança, secretária da Associação de Moradores por 4 mandatos na Uni4, e hoje estou aqui como tesoureira da presidência da Associação do Lago Sul. Fui ex-síndica aqui do condomínio. Então, assim, eu fui bem contemplada nas falas de vocês e vou citar alguns exemplos que a gente deve aqui, porque a gente mora na região sul, e a gente tem esse transporte limitado e conduzido, né? Porque eles querem tirar da gente o direito da gente participar do centro, da gente ter conhecimento, de ter acesso à cultura. E como eu tenho dito lá na minha fala lá, que nós não queremos só arroz e feijão, a gente quer cultura, a gente quer arte, a gente quer... Até porque eu tive muita dificuldade, eu sou licenciada em arte e teatro pela UFT, e até coloquei aí que eu já aqui daqui do Lago Sul, para mim ir para a UFT, eu cheguei a pagar R$100 de Uber. Isso é um absurdo, o valor mínimo, né? E eu não tinha condição, mas aí eu tive que conseguir do nada, eu tive que porque eu tinha que ir, era importante eu estar lá na escola, na faculdade. Então, assim, nós temos aí várias faculdades em Palmas que podem abraçar essa causa, nós temos que buscar. Eu fico feliz com a participação do Estado, de gente, pessoas de fora que têm muito conhecimento. Charleide aí, muito prazer conhecer, vejo o Saúde também. Pessoas técnicas que estão aqui, eu vejo vocês num nível muito bom, muito grande, e eu quero me enquadrar junto com vocês, quero estar junto nessa luta, porque eu também sou uma guerreira, sou uma lutadora. O Antoniel, meu parceiro, vi esse menino crescer, sabe? Então, assim, é uma pessoa que eu admiro muito, tenho muito respeito, muito carinho, e me convide para fazer parte desse novo conselho.
quero fazer parte, quero ter voz e quero ter vez, né? Nós temos que convidar a comunidade, porque o poder público ele só convida a comunidade de último instante, que é para a comunidade não participar. Ou então ir de uma forma muito reduzida, para na hora de aprovar lá, eles levantar lá quem eles querem e nós ficar sem nossos benefícios. Então, nós temos que mobilizar, unir, como o Antônio falou, unir as nossas forças, chamar as universidades, nós temos a UBRA, nós temos a UFT, nós temos outras universidades particulares que nós podemos muito bem unir as forças e fazer uma corrente bem forte, um elo, porque nós não devemos não deixar isso passar em branco, porque muito tempo essa luta vem vindo. Eu moro aqui em Palmas desde 90, você não tem noção de que é ir para Palmas no Pau de Arara. Você não tem noção do que nós vivemos aqui no começo. Sabe? O Antoniel era criança, ele não lembra. Mas nós chegamos aí daqui da região sul, eu morava na M4, daí da região sul, e lá na Câmara de Vereador reivindicar os nossos direitos em cima do Pau de Arara. Eu fui criança, eu com 14 anos, e eu fui na primeira sessão da Câmara aqui de Palmas. Então, assim, a nossa luta não vem de agora, a nossa luta vem de muito tempo. E nós já somos vitoriosos porque nós estamos aqui nessa briga, porque nós queremos participar, nós queremos que nosso povo tenha cultura, nós queremos que tenha acesso ao Parque Sesamar, nós queremos que tenha acesso ao Parque do Povo, nós queremos que nossa comunidade tenha acesso às universidades, sabe? Que nossos filhos cheguem lá, porque lá não é só lugar de rico, não. Nós temos vez e tem voz também. Nós queremos moradia, nós queremos... Esse é o nosso querer. Então, tem que unir nossas forças. Me convida, me chama. Eu gosto. Hoje eu sou professora. Eu estou professora hoje no município, mas é uma luta que eu tenho constante, é de encarcar na mente dos nossos alunos que eles devem crescer com espírito de mudança, de reivindicar. E nós moramos numa cidade de capitalismo, nós temos nosso direito de reivindicar também. Certo? Nós não tem que deixar a gente vir de fora para chegar aqui, mudar e colocar, igual a moça falou aí, exemplo de Brasília, de Goiânia, certo? Nós temos que ter a nossa mentalidade, a nossa personalidade própria, entendeu? Nós temos que construir. Nós não viemos aqui para brincar, nós viemos aqui para morar, para construir nossa família, nosso neto. E é aqui que nós queremos viver. Nós queremos ter ar puro, nós queremos ter bons ônibus, nós queremos ter tudo de bom. Trabalhei muito tempo de doméstica e sei qual é essa luta, sei o que elas passam, sabe? Sei que o ir e o voltar é muito difícil. Você ir para o centro, chegar às 10 horas lá, você não tem como voltar para casa. Você tem que chamar o Uber é muito caro. Então, tudo isso a gente sabe, é porque eu vivi. A gente viveu isso, né? Então, assim, eu quero estar aqui presente com vocês estão de parabéns, né? O Paí, que aí eu vim falar dele, o livro dele, eu quero conhecer esse livro, eu quero ler esse livro, tá bom? Hoje eu estou já iniciando a pós-graduação, mas eu quero estar junto com vocês. Me chamem, me convidem, eu quero estar junto com vocês. Eu vou mudar para o Taquari também, hein? Estou mudando para o Taquari. Seja bem-vinda. Você quer estar conosco e a gente quer estar com você, Albetiza. Agora não tem jeito, nós queremos continuar. A ideia, gente, muito obrigado. Tá lindo isso. Eu arrepiei aqui, quase que eu choro. Me convide, porque a atriz aqui tá aqui disponível, viu? Bota o teu telefone, Albetiza. Quem quiser também fazer parte dessa organização, coloca o telefone aqui, porque tem um grupo geral. A gente vai abrir ele agora para o pessoal conseguir conversar, porque a gente estava só colocando para o evento. A gente quer que as pessoas participem. A intenção é que essa formação seja replicada. Tudo aquilo que a prefeitura não está fazendo, de ir nos bairros, falar com as pessoas naquela localidade, a gente quer fazer. O abaixo-assinado vai continuar. Vamos continuar panfletando, entregando, levantando o número de assinaturas, organizando o conselho e pressionando pelo passe livre por direitos. Obrigado, Albetiza, gente. Obrigado por tudo. A chamada vai cair, porque a gente já conseguiu finalizar 2 salas. Vou pegar teu número aqui, Albetiza, já te mando mensagem. E, gente, muito obrigado. Obrigado mesmo. E vamos juntos, tá bom? Um abraço. Valeu, gente. Obrigado, viu? Agradeço demais a oportunidade. Valeu. Nós que agradecemos. Obrigado, gente. Obrigado a todos e todas. Tirar um print. Vou tirar o print. Deixa eu tirar o print. Tira o print do computador que eu tô no celular. Ai, meu Deus. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Quem vai tirar? Ah, cadê? Onde é que eu mexo nisso? Aqui. Todo mundo liga as câmeras. Vamos aí. 1, 2, 3 e... Foi! Obrigado, gente! Valeu, gente! Tchau, gente! Tchau!
Daniel.